Boa tarde, amigos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estão me vendo. Eu estou aqui para responder mais uma collab. Essa collab é toda sobre Bíblia e fala no Velho e no Novo Testamento. Então, eu fiz umas marcações aqui, mas a janela foi aberta e a Bíblia estava aberta e as marcações fugiram. Então, eu vou responder só as perguntas e ler na Bíblia algumas coisas que eu me lembro. Então, a pergunta número 1. Fale um versículo do livro de Gênesis. Eu vou ler o versículo, o capítulo 6, versículo 14. Que Deus mandou. Deixa eu procurar aqui, viu? É melhor. Deus disse a Noé, no versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. No 15, eu lhe disse, desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 covados e sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um covado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falaás com andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. 2. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? É o livro de Mateus. 3. Fale um versículo do livro do Apocalipse. Estava tudo marcadinho aqui. Do Apocalipse eu vou ler o versículo. Do Apocalipse eu vou ler o capítulo 1, o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. 3. Ou 3 não. 4. Fale o nome de um personagem bíblico que você admira a sua história. O rei Davi, porque ele era um homem... O rei Davi, porque ele era um homem de fé, muito amigo de Deus. 5. Qual é a promessa de Deus que você espera
está esperando que se cumpra na sua vida? Amigos, essas eu não vou responder, porque essa é entre mim e Deus. 6. Quais cantores gospel não podem faltar na sua playlist ou agenda? Alguns cantores gospel brasileiros eu gosto, mas eu não sei o nome de todos. Os que eu canto mais, porque eu tenho CD deles, é o padre Marcelo Rossi, a cantora Maria, como é o nome dela? Maria Marçal, entre outros, né? Aqui em Portugal não se canta, só não tem cantor gospel. Sete. Qual é seu maior desafio como cristão hoje? Combater o ódio é o meu maior desafio, porque o ódio está se alastrando no mundo, nas famílias, né? A gente não sabe de que parte vem o ódio, porque está generalizando. Então, a gente não sabe. Então, é o maior desafio que eu tenho hoje como cristão. 8. Em que momento da sua vida você primeiro ouviu Deus falando em seu coração? No dia que eu aceitei Jesus como meu único Salvador da minha vida. Eu chego a me arrepiar toda. Aliás, eu sempre fico assim, sabe? Quando eu assisto, até com músicas, eu fico assim toda arrepiada. É a presença do Espírito Santo, eu estou cheia do Espírito Santo. 9. Qual foi o profeta que enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Foi Elias. Quem foi o rei que construiu o templo de Jerusalém? Foi o filho de Davi, Salomão. Mas ele não era igual ao pai, tanto que no fim ele desagradou muito a Deus. 11. Qual foi o nome da esposa de Isaac? O nome da esposa de Isaac era Rebeca, filha de Betuel, irmã de Jabão, mãe de Jacó e Esaú. Quem foi o profeta que escreveu o livro de Isaías? O próprio Isaías, filho de Amós. 13. Quem foi o nome do discípulo que traiu Jesus? Judas Iscariotes, que para trair Jesus ele lhe deu um beijo para marcar quem era. 14. Qual era o nome original de Paulo? Qual era o nome original de Paulo antes da sua conversão? Era Saulo, e ele perseguia os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da conversão, ele passou a ser chamado São Paulo de Tarso, autor de 14 epístolas do Novo Testamento. 15. Qual o nome do profeta que foi engolido por um grande peixe? Foi Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia ou de um grande peixe, porque ele desobedeceu a Jesus, a nosso Senhor Jesus.
ele foi mandado a Nínive para dizimar Nínive. Mas Deus ficou com pena porque tinham muitas crianças. Então mandou ele evangelizar o povo. E ele se negou, porque tinham muitas pessoas ruins. Então Deus, para castigá-lo, colocou ele numa baleia, na barriga de um peixe grande, durante 3 dias e 3 noites. Mas depois, quando ele foi cuspido, que Deus mandou o peixe expelir ele, ele foi e pregou em Nínive. 16. Qual era o nome do anjo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo a Maria? Foi o anjo Gabriel, rei de todas as pessoas justas, e avisou a Maria que ele iria se chamar Jesus. Eu acho que isso, Jesus é que significa rei de todas as pessoas justas. Mas o anjo foi Gabriel. 17. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Ele tinha muita inveja de Davi, tentou matar por muitas vezes Davi e no fim suicidou-se. 18. Qual foi o nome do profeta que previa o nascimento de Jesus em Belém? Miqueias. 19. Qual foi o nome do lugar que Jesus Cristo foi crucificado? Calvário ou Cova da Caveira? 20. Qual era a profissão de Pedro, André, Tiago, João e Felipe antes de se tornarem discípulos de Jesus? Eles eram pescadores. 21. Quem foi o profeta que conduziu os israelitas para fora do Egito? Foi Moisés. Eles estavam sendo perseguidos e Moisés levantou a mão, veio uma ventania muito forte, o mar se abriu e eles passaram. Esse é 21. 22. Qual foi o apóstolo que negou Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar? Foi Pedro. Ele disse que nunca ia negar Jesus. E Jesus disse a ele: antes do cantar do galo, do último cantar do galo, você irá me negar 3 vezes. 23. Qual era o nome do rio onde João Batista batizava as pessoas? Bom, João Batista se vestia com a roupa de um bicho, de um couro de um bicho, e tinha alguma coisa atada na cintura. E as pessoas comia mel e os gafanhotos, essas coisas. E o povo ia, se confessava a ele e ele batizava no Rio Jordão. Era no Rio Jordão. 24. Qual foi o profeta que escreveu o livro de Daniel? O próprio Daniel. 25. Que nome tinha onde Jesus foi batizado por João Batista? Hoje é patrimônio nacional da Unesco. Foi no Rio Jordão, em Betânia. E existe na Bíblia outra cidade chamada Betânia, onde vivia Lázaro e suas 2 irmãs. Era Maria e Marta. 26. Qual foi o nome da cidade onde Jesus nasceu? Belém. Quem foi o profeta que
profetizou a queda de Jerusalém foi o profeta Jeremias. Ele avisou que via um homem muito. Ele teve visões antes e que outras pessoas não viram. E ele disse que via um homem muito ruim e que era o Nabucodonosor. 28. Qual foi o nome do rei que tentou matar Jesus quando ele era bebê? Foi o rei Herodes. E ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos para que Jesus não escapasse. 29. Qual era o nome do irmão de Moisés que o ajudou a liderar os israelitas? Isso está em Êxodo. Foi Arão. 30. Quem foi o profeta que foi arrebatado ao céu num carro de fogo, com cavalos de fogo? Foi Elias. Para finalizar, faça uma oração. Vou fazer a minha oração, do jeito que eu sei fazer. Vou fechar os olhos e vou pedir. Vou fechar os olhos e vou pedir. Vou fazer a minha oração. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, eu peço que nos livre de todo mal que venha a bater a nossa porta, que nos livre de todos os males feitos pelos estranhos e pelas pessoas conhecidas que estão dia a dia ao nosso lado, que cerque a nossa casa de anjos para que nada de ruim venha nos acontecer, que tire os olhos das pessoas ruins que falam mal de nós, que feche os olhos a toda inveja, a toda mentira, a toda a falsidade que venham a proferir sobre nós. Que meu marido sempre tenha saúde, a mãe dele, o cunhado que está doente, o meu cunhado também, que apesar de não ter nada, a minha concunhada, a família inteira, meu Deus. Eu lhe peço, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proteja de todo mal, que nos livre de tudo e que nos leve à salvação eterna, porque nós somos pessoas boas, nós não invejamos, nós não caluniamos, nós não somos ímpios. Nós não fazemos nada de mal contra ninguém. Então eu peço que tenha piedade de nós, que nos proteja e que nunca nos falte nada. E como eu não quero que falte nada na casa de ninguém também. E que cerre as nossas portas e que os olhos malvados não nos vejam. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu costumo fazer outro tipo de oração, mas agora eu fiquei nervosa e fiz essa. Bom, amigos, eu espero que depois de vocês assistirem a minha collab, vão assistir a dos meus amigos, que vão estar na descrição do vídeo, que embora a Soninha não queria, eu quero agradecer novamente a Soninha,
ela não queria que nós colocássemos, mas eu não consegui. E como eu não consegui, eu ouvi uma declaração dela, quando a gente não conseguisse, que podia colocar na descrição do vídeo os arrobas. Então, eu vou colocar os arrobas na descrição do vídeo. Eu esqueci, na minha oração, estava tão nervosa, que eu esqueci de pedir pelos meus amigos virtuais, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo os livre de todo mal. Mas eu falei na minha família, eu incluí vocês também, porque agora vocês já fazem parte da minha família. Eu espero em Deus que tenha feito a collab de uma maneira correta. Espero em nosso Senhor Jesus Cristo que vocês vão aos arrobas dos meus amigos e que assistam os vídeos dele e vejam as respostas, que eu também estou querendo ouvir as respostas deles. Não sou uma grande sabedora da Bíblia, porque eu ainda não consegui ler a Bíblia toda, mas eu sei de muita coisa, porque minha tia lia a Bíblia muito e foi a minha segunda mãe. Então, amigos, aqui eu me despeço, fiquem na paz de Deus e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E o Senhor esteja com todos vocês. E mais uma vez, obrigado, Soninha, por ter me deixado participar de mais uma collab. Eu agradeço. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir ou me permitir.